E aí, no Correio Brasiliense, eu fiz uma matéria que essa também foi bem polêmica, que teve uma época, que eu não lembro o ano, que o Círio caiu no mesmo dia da peregrinação de Nossa Senhora de Aparecida. Dia 12. Porque lá é dia 12, né? Sim. Só que nem sempre o Círio cai no dia 12. O Círio é Não, segundo não cai. domingo Segundo domingo, de outubro, né? Sim. Não sei quantas vezes na década ele cai realmente no dia 12, que caiu no dia de Aparecida. E aí eu fiz uma matéria bem grande do Correio Brasiliense, que era de página inteira, que aí dizia qual era, fazer uma polêmica mais ou menos assim, tipo, qual era a maior procissão, qual era a maior festa religiosa do Brasil, se era Nazaré ou Aparecida. E aí, para polemizar, eu entrevistei o padre Ramos, que ainda era na época, e o padre que era presidente da festividade de Aparecida. E aí eu perguntava para o padre de Aparecida, qual é a maior festa? É a nossa. E aí eu perguntava para o padre Ramos, não é a nossa, não é a de lá, é a daqui. E aí ficava mostrando em números, né? Tipo, e nunca se chegou, na verdade, a um número, porque é uma procissão. O Círio de Nazaré é uma procissão, né? Em termos de procissão é a maior, não tem... Procissão é a maior. Sim. Procissão. Mas lá, numa única vez, a Nazaré reúne mais fiéis. Mas lá em Aparecida, é uma peregrinação que dura, se eu não me engano, dura 15 dias, que as pessoas começam a ir fazer aquela peregrinação carregando cruz. Tem aquela missa lá campal também, que é bem cheia. Mas resumindo, o número de pessoas que vão até Aparecida ao longo de um período é maior do que vem no Círio. Mas no Círio, em compensação, reúne... Em procissão, né? No mesmo dia. Sim. O próprio Círio é a trasladação, né? Existe se for juntar de 2 milhões... tudo... Não, tem pesquisa de 2 milhões para o Círio, 1 milhão para trasladação. E cada vez mais aumenta, a gente percebe isso, né? Agora... Eu percebo que a polêmica sempre esteve contigo, né? E eu lembro que aí ficava bem grande, assim, era uma página do jornal, assim, bem grande, e aí ficava aqui uma santa aqui e a outra santa aqui, uma santa de cada lado, assim, duelando, como se ela estivesse duelando. Essas matérias religiosas, elas... Mas tá vendo, fazer um monte de matéria religiosa e as pessoas só me veem com uma referência de matéria sobre crime, né? Porque... Ou Diese. Mas eu pedi para um instituto desses fazer uma pesquisa quanto tinha variado a inflação no ano e quanto variou o preço das espórtulas da Igreja Católica. O que são as espórtulas? É casamento, batizado, extrema-unção, todos os serviços que a Igreja Católica faz e cobra. Missa de sétimo dia. Se for realizar uma missa de sétimo dia, é cobrado. Existe uma tabela, né? E aí eu peguei várias tabelas, eu tinha a tabela da Cúria, que é o órgão da Igreja Católica que faz o cálculo e distribui a tabela para todas as igrejas, para todas as paróquias. E aí eu concluí que os serviços da igreja tiveram um acréscimo de preço acima da inflação. E aí, a partir daí, eu fiz uma matéria bem grande para a revista, dizendo, olha, que já é polêmico dizer que a igreja cobra, que ela diz que não cobra. Mas na matéria tinha caso de mães que não conseguiam batizar o filho, porque ela não tinha dinheiro para pagar o batizado que, dependendo da igreja, por exemplo, um batizado na Catedral de Brasília é um preço. Um batizado numa paróquia de Planaltina, Planaltina do Goiás, lá, é mais barato. Só que aí quem está nas redondezas da igreja mais barato tem um poder aquisitivo menor. E aí eu encontrei famílias que não tinham batizado o filho porque não tinha dinheiro para pagar a espórtula e o padre não batizava se não pagasse. Se você quiser fazer uma menção ao nome de algum ente querido seu que morreu e na hora lá que o padre está terminando a missa, que ele começa a falar aquele monte de nome lá, que ele chama de menção, eles cobram. Cobrava tipo 1, 2, 3 reais. É complexo, né? E é o assunto, porque quando você fala de religião, existe tudo em volta, né? Até né, Gabriel, é muito polêmico falar sobre isso. Mas...
Por exemplo, é igual a questão da igreja evangélica referente ao Sírio. Hoje mudou bastante. Por exemplo, existe evangélicos que inclusive até ajudam lá no Sírio, né? Então, é válido. Mas mesmo sendo polêmico, a matéria, como uma matéria numa revista, ela dá para se aprofundar bem mais do que num jornal, por exemplo, que era uma matéria bem ampla. Eu acho até que era uma matéria de capa, da Veja Brasília, né, porque eu trabalhei lá. Só que tinha o outro lado. Por exemplo, tinha os padres justificando por que tinham que cobrar e justificando também por que tinha subido acima da inflação. Porque, por exemplo, era uma justificativa plausível. Por exemplo, eu vi igreja lá que ele falou, olha, não tem condição de não cobrar, porque os católicos não estão pagando o dízimo. Para manter a igreja. E a igreja, ele falava, por exemplo, essa igreja ela tem ar-condicionado para dar conforto para os fiéis na hora da missa. Tem um serviço de som que é caro, tem a conta da energia elétrica. Tipo, as contas aqui, elas estão no plano terreno, não estão no plano espiritual, tem que pagar. E algumas igrejas precisam de ter o cara que vai limpar, né? Exatamente, é por isso que tinha que cobrar. Então deu uma justificativa mas é polêmico cobrar um serviço divino. Por exemplo, eu nunca vi, mas o Beto Ribeiro, lá do canal Que Crime é Esse? Ele me contou, e contou no ar, inclusive, que numa igreja lá no bairro de Higienópolis vende água benta. Eu acho isso um absurdo. Tipo, ele compra água benta. Tipo, isso é um absurdo. Eu acho um absurdo mesmo a igreja enfrentando problemas financeiros. Eu acho um absurdo ela deixar de batizar uma criança porque a mãe não tem dinheiro para pagar. Isso eu acho um absurdo. Eu já não acho um absurdo, por exemplo, ela alugar um salão paroquial para fazer um casamento e se tu não tiver dinheiro, vai procurar um outro salão que o teu poder aquisitivo possa pagar. Aí até aí tudo bem. E ele mesmo dizia, por exemplo, tem uma igreja, que eu não vou lembrar agora o nome, uma igreja que é muito famosa, lá na Asa Sul, em Brasília, que cobrava só para acender um lustre, que tinha lá não sei quantas 5.000 lâmpadas, que se tivesse um casamento precisasse acender aquele lustre ficar aceso durante toda a cerimônia, aquilo ali tinha um impacto muito alto na conta de luz da igreja. Então tinha taxa para pagar para acender o lustre. Até aí tudo bem. Então você tem a opção, você quer seu casamento com ou sem o lustre aceso? Opcionais. Exatamente. Agora, deixar de batizar... Tu cobrar por um batismo individual, ok, mas dispor um batismo coletivo era possível, né? Eu acho que a igreja católica não faz batismo coletivo, é só igrejas evangélicas. E o casamento, você pode ver que quando rola casamento é numa outra situação. Pelo menos essas igrejas que eu fui não cobravam. Agora, o que eu acho mais absurdo é eles não realizarem o batizado porque a pessoa não tem dinheiro para pagar, mas ainda chega a ser até uma decisão meio equivocada, porque o batizado é o que sacramenta a entrada daquele indivíduo na religião. É o ponto de... tipo, né, estou te batizando, você agora pertence à minha igreja, pertence à minha circunscrição ali, paroquial, né? Aí o cara não batiza. Agora não eram todos, mas a matéria tinha casos. Eu achava isso tão absurdo. No realizar missa. Se tudo bem, missa individual, tudo bem, mas missa não pôr o nome da pessoa lá, o padre só falar o nome, se não tiver lá os R$13. Claro que tem igreja que não cobra, né? Papo Nostalgia.